Bom, nós começamos a edição de hoje do Jornal da Manhã Paraná com informação da Assembleia Legislativa aqui do Estado, porque hoje os deputados estaduais vão fazer uma nova eleição para a mesa diretora da Casa. Essa nova votação acontece depois da sessão de hoje e vai manter a mesma configuração que foi definida na eleição de agosto. A agenda dos deputados estaduais vai ser então cheia durante essa semana, pelo menos é a previsão por enquanto. A nova eleição da mesa diretora acontece hoje, o processo vai ser repetido porque os deputados aí, junto com a Procuradoria-Geral da República, viram que a PGR ingressou com várias ações diretas de inconstitucionalidade contra assembleias legislativas de outros estados que anteciparam as sessões. Aqui no Paraná, a eleição foi antecipada e aconteceu em agosto. A Procuradoria-Geral do Estado entende que outubro deve ser um marco temporal para a realização da eleição da mesa diretora de assembleias legislativas. Aliás, é a Procuradoria-Geral do país, viu? As ADs, né, como são chamadas esses procedimentos da PGR, tramitam no Supremo Tribunal Federal. O projeto da resolução da mesa diretora e executiva da ALEP, aprovado na semana passada, anula o pleito ocorrido em agosto e também muda a data que deve acontecer aí a escolha, permitindo que ela seja convocada a partir do dia 1º de novembro do segundo ano de cada legislatura. Antes, a previsão era 1º de agosto. A nova eleição vai manter os nomes já eleitos. O atual primeiro secretário, o deputado Alexandre Cury, do PSD, que deve ser o novo presidente da Casa, o deputado Gugu Bueno, do PSD, o primeiro secretário, a deputada Maria Vitória, do PP, permanece na segunda secretaria. Na nova gestão executiva da Casa, a deputada Flávia Francischini, do União Brasil, vai assumir como primeira vice-presidente da mesa. Também foram eleitos o deputado delegado Jaco Voz, do PL, como segundo vice, e o deputado Moacir Fadel, do PSD, que se torna o terceiro vice-presidente. A terceira secretaria será do deputado Requião Filho, do PT, seguido pelo deputado Alexandre Amaro, do Republicanos, que permanece como quarto secretário, e pelo deputado Goura, do PDT, que será o quinto secretário. Também está prevista para essa semana o início da votação do projeto de lei que foi enviado pelo governo do estado para a ALEP, aquele projeto que altera as normas de licenciamento no Paraná. De acordo com o governo, o projeto tem o objetivo de desburocratizar a emissão de licenças ambientais e leva em consideração as demandas do setor produtivo. Atualmente, o Paraná não tem uma lei unificada sobre esse tema em âmbito estadual. A regulamentação está espalhada em inúmeras normativas, decretos, portarias e resoluções de órgãos distintos. O governo do estado também defende que o projeto vai garantir mais segurança jurídica para potenciais investidores que queiram apostar aqui no Paraná. No projeto estão previstas modalidades diferenciadas de licenciamento com níveis de exigências que podem variar de acordo com o potencial impacto de cada atividade. Para os empreendimentos considerados de baixo risco, a emissão da licença vai ser simplificada e feita inclusive de forma automática e digital pelo próprio interessado. Pelo projeto também existe a possibilidade da emissão chamada de Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental, a DELAN, a ser concedida para atividades e empreendimentos com baixo potencial de emissão de poluentes ou de impacto no meio ambiente. Dentro dessa modalidade, muitas atividades que se enquadram como de baixo risco passam a receber a dispensa de forma automática também pelo sistema digital. O texto prevê na possibilidade de que os novos estudos ambientais podem aproveitar dados de estudos de empreendimentos anteriores, desde que apresentem características compatíveis. A gente tem dois temas aí, então, de maior repercussão para essa segunda-feira. Primeiro, aí, uma repetição da votação da mesa diretora. O que gerou aí, né, Pedroso, muito burburinho nos bastidores foi justamente o fato da PGR, por meio também do STF, tá se metendo ali nas eleições das mesas diretoras, que é uma questão de regimento interno das assembleias legislativas. Não existe, né, nenhuma grande intercorrência aí com eleições de mesas diretoras, até porque aqui no Paraná ela vai ser feita de novo e não vai mudar o resultado de agosto. Então, uma questão de data, de calendário que estava muito bem resolvido já. E esse assunto, né, da legislação ambiental, que pode ter algumas pontas aí mais amenizadas em alguns setores, deve gerar polêmica, principalmente por parte da oposição, mas é um assunto bastante pleiteado pelo setor aí que empreende e que produz dentro do estado do Paraná. É de fato importante a gente separar bem essas duas pautas, porque elas carecem de uma explicação e elas são interessantes. E eu, né, trago o porquê. A primeira pauta, que trata da eleição da Assembleia Legislativa, parece uma coisa só burocrática, mas não é.
Eu acredito que a gente pode explicar uma parte da história, inclusive política recente do Paraná através dela, Bia. Tem essa questão da ADI, de outras assembleias Brasil afora tinham exagerado na antecipação da eleição, e daí por prudência a turma aqui da Assembleia Legislativa do Paraná resolveu refazer a eleição. Mas por que tinha essa polêmica sobre antecipar as eleições e por que a turma queria fazer isso? Isso tudo aconteceu quando foram questionados ali o número de reeleições possíveis, ou se seriam possíveis novas eleições por quem já ocupava a presidência da Assembleia. Existia inclusive essa potencial polêmica, ou essa potencial dúvida em relação ao presidente Adhemar Traiano, se ele, tendo sido eleito antes de determinado período, se ele seria alcançado pela norma que impediria dele se candidatar novamente, né? Para passar ali talvez dos 12 anos à frente da Assembleia Legislativa. Enfim, tudo isso foi acontecendo durante esse ano, final do ano passado, e consolida agora, Bia, com essa decisão do Dias Toffoli, de que, olha, pode antecipar, mas você tem que ter ali uma razoabilidade, porque tiveram assembleias que realizaram a eleição lá em janeiro. Então agora você tem um marco muito bem estabelecido e a coisa vai fluir. Sobre a situação seguir a mesma, mais ou menos. E eu digo por quê para vocês. Primeiro, muita pressão existiu, né, sobre aqueles líderes da chapa para que fossem feitas mudanças. Afinal, lá em agosto, ninguém conhecia o resultado das eleições. Depois, agora de outubro, todo mundo viu a readequação das forças eleitorais, todo mundo percebeu ali qual o tamanho real de cada um dos exércitos. Então, muita pressão aconteceu, algumas pessoas ali tentaram entrar em posições melhores na chapa, alguns partidos sugeriram, por exemplo, que fossem retirados certos nomes, queriam diminuir talvez o espaço e a participação do União Brasil, mas prevaleceu na Assembleia Legislativa uma frase que é muito importante em política, por mais que alguns esqueçam, que é o seguinte, que acordo se cumpre. E os acordos, Bia, foram cumpridos, por mais que alguns deputados ali na reta final tenham, né, levado pleitos diferentes, tenham ampliado a lista de desejos, mas os acordos foram mantidos e os acordos foram confirmados e a eleição deve seguir ali, como a gente já antecipou. Me lembra muito aquela frase que a Rainha de Copas diz ali para Alice no País das Maravilhas, né, do Lewis Carroll, que as pessoas devem correr muito para permanecer no mesmo lugar, ou seja, os deputados correram muito para manter a chapa como ela estava. Sobre o licenciamento ambiental, só tenho uma coisa a dizer, que bom! Finalmente as pessoas começam a querer simplificar a vida do pagador de impostos. Por quê? Vamos lá. A burocracia exagerada, que é justamente o que acontece nesse setor ambiental, favorece não a proteção do meio ambiente, não a sustentabilidade, mas favorece muitas vezes aquele fiscal corrupto, aquele burocrata ineficiente que espera aquele agrado para poder se mexer. Então, quando você reduz a burocracia, você reduz também aqueles freios de quem tenta ficar vendendo ali, né, que cria dificuldade para ficar vendendo facilidade. Então é uma boa notícia. O Paraná se mantém dinâmico, porque é isso, a quantidade de empreendedores, Bia, que eu conheço, você deve conhecer, que já foi de alguma maneira ali pressionado, achacado pela turma que muitas vezes trabalha no meio ambiente. Tem muita gente boa lá, mas tem muita gente ruim. Então muitos empresários já foram achacados simplesmente para que seu processo normal, regular, fosse adiante. Então essa é uma boa notícia, espero que a Assembleia consiga conduzir e que o Paraná siga sendo um dos estados menos burocráticos da federação. Exatamente, Pedroso, não só na questão ambiental, mas quando a gente fala de desburocratização para qualquer ponto dentro aí de um estado ou dentro da iniciativa privada, é muito importante porque isso alavanca a economia, a gente está falando de facilidade. Hoje nós já temos aí o estado do Paraná entre os principais do país com a maior emissão mais rápida para, por exemplo, o CNPJ, para quem é MEI, consegue emitir em menos tempo, inclusive estamos na lista ali dos top 5 estados, estamos nessa lista, então a gente olhar a desburocratização é sempre positivo. É claro, respeitando as normas ambientais. A gente não está aqui dizendo que vai ser liberado tudo sem qualquer tipo de fiscalização, mas vai facilitar a vida para quem já não tem aí uma atividade poluente, para quem não tem uma atividade de impacto, vai conseguir emitir essa licença de forma automática. Eu quero lembrar aqui que o texto ainda entra em votação na Assembleia Legislativa, é o primeiro turno, a expectativa é de que tenha aí uma pressão por parte da oposição, que costuma já falar sobre esses temas mais sensíveis ao meio ambiente, mas que também por ir
tradicionalmente contra aí, a materiais que são enviados pelo Executivo Estadual. E também, Pedroso, temos a questão das cadeiras, né? A gente tem aí essa pauta falando sobre a mesa diretora, sobre essa nova eleição que vai ser repetida hoje. Você falou muito bem ali sobre os acordos, e enquanto você falava, eu me lembrava aqui, né? Os nomes da mesa diretora, os cargos, estão todos já definidos e foram mantidos porque acordo se cumpre, né? O combinado não sai caro, como dizem também. Mas nesse caso saiu caro, Beatriz Frender. Meu Deus do céu, os boatos, né, dos corredores ali, é que as pressões ali fizeram que tudo ficasse bastante inflacionado. A inflação também nas cadeiras da mesa executiva da Assembleia Legislativa do Paraná. Mas eu também estava me lembrando já, Pedroso, das comissões, né? A gente tem, por exemplo, aí a Comissão de Constituição e Justiça pela frente, que é uma que vai ficar sem o presidente por conta aí da saída do Thiago Amaral para assumir a prefeitura na cidade de Londrina. Então, novas negociações devem se iniciar já no início do próximo ano, até porque a CCJ, por exemplo, é um cargo, é uma comissão a mais importante da Assembleia Legislativa, porque dita, de certa forma, também o ritmo e o andamento aí de discussão de alguns temas. Então, teremos mais inflação ou teremos mais deflação? Veja, a princípio, o que se escuta é que já está bastante pacificado que a CCJ seguiria no comando do PSD. Agora é uma disputa interna ali do partido para verificar qual nome vai ocupar de fato essa cadeira, Beatriz Frender. A turma ali está bastante resistente a liberar os nomes, porque tem contendores, né? Tem gente de peso disputando. Você tem o próprio ex-presidente, né? Atual presidente, perdão, que lá em 2025 será ex-presidente, o Adhemar Traiano, que tem potencial para assumir essa cadeira. Você tem o Romanelli, que também tem esse desejo. Enfim, a turma está de olho numa das comissões mais poderosas do Legislativo Estadual.